Mateus capítulo 12, nós leremos do verso 1 ao verso 8. Amém? A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas, estando os seus discípulos com fome, colheram espigas e comeram. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: Olhe, os seus discípulos estão fazendo o que é ilícito fazer no sábado. Mas Jesus lhe disse: Vocês não leram o que Davi fez, ele e os seus companheiros, quando tiveram fome? Quando entrou na casa de Deus e comeram os pães da propiciação, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem os que estavam com ele, mas exclusivamente ao sacerdote? Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes do templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhe digo que aqui está quem é maior do que o templo, mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela bondade e pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Nós nos alegramos, ó Pai, porque na Tua palavra nós encontramos respostas que acalentam os nossos corações. Nós sabemos, ó Pai, que muitas coisas nos são impostas, muitas coisas nos são exigidas, mas o Senhor nos ensina a respeito de uma verdadeira adoração, de um coração misericordioso. Que o Senhor, ó Pai, nos ensine a viver de maneira misericordiosa, de viver de maneira que o Senhor, ó Pai, realmente gostaria com que teu povo vivesse. Nós te pedimos, ó Pai, a tua orientação, pedimos, ó Pai, que o teu povo seja alimentado, ó Pai, nessa noite, por meio da vida do teu servo. Que o Senhor me diminua na sua presença e que o Senhor cresça em poder e glória nesse momento. É por isso que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Os irmãos podem se assentar. O texto que acabamos de ler se encontra também, em Marcos capítulo 2, do versículo 23 a 28, e em Lucas capítulo 6, do verso 1 ao verso 5. Nesses outros dois textos correlatos, nós temos basicamente as mesmas palavras acontecendo para demonstrar o quanto isso foi importante na caminhada de Jesus em relação à necessidade do evangelho realmente que ele estava pregando, do evangelho do reino. Jesus aqui, ele expressa, mais uma vez, quão ignorante é a espiritualidade daqueles homens que estavam transvestidas de piedade, mas porém eram uma teologia ou algo que realmente machucava a vida e o coração das pessoas a quais estavam sendo seguidos. Nós temos aqui Jesus combatendo, então, a ideia do legalismo, E é isso que o legalismo faz. Ele transforma bênçãos em problemas, transforma o presente de Deus em sacrifício, transforma algo que deve ser alegre em um martírio. Quando nós nos deparamos com os legalistas do passado e os legalistas do presente, nós encontramos pessoas que querem exigir muito mais do que aquilo que a própria palavra de Deus exige, ou o próprio Deus exige. E Jesus está aqui, sendo ele o próprio Deus, enfrentando homens que achavam que conheciam mais de Deus do que o próprio Deus. Os fariseus haviam estabelecido uma série de regras, uma série de leis, uma série de circunstâncias e situações que, na verdade, machucavam aquilo que Deus havia estabelecido. Todos nós sabemos, a importância do sábado. Afinal de contas, é algo que o próprio Deus estabeleceu quando nós olhamos para a origem de tudo. Em Gênesis capítulo 2, versículo 3, nós temos a primeira instituição do sábado. Deus olha para a obra das suas mãos e descansa naquele dia, não porque Deus precisa descansar, mas porque ele queria ensinar à criação a necessidade que nós temos de, como seres criados, contemplar a grandeza de Deus e confiar que o Senhor proveria, o Senhor guardaria e faria alguma coisa por nós.
Porém, os fariseus, eles olhavam para o sábado e eles contaminavam a lei do sábado, a lei cerimonial do sábado, transformando ela em algo completamente insuportável a qualquer outro que não fosse como eles. Nesse texto nós temos, então, o embate de Jesus com esses homens que mal entendem a respeito das coisas da lei de Deus, mas se dizem doutores da lei, se dizem capacitados em até mesmo acrescentar alguma coisa à lei de Deus. Nós temos aqui, nos versos 1 e verso 2, a seguinte situação. Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas, estando os seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: olha, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer em um sábado. Aqui existe a acusação dos fariseus em relação a Jesus e aos seus discípulos. Mas, afinal de contas, o que era ilícito aos olhos daqueles homens? Qual era o problema que aqueles homens estavam vendo ali, né, em Jesus e nos seus discípulos, a estarem naquela seara, naquela plantação, naquela lavoura, colhendo para matar a própria fome, para saciar uma necessidade momentânea? O problema é eles estarem comendo no sábado, ou o problema é eles estarem colhendo alguma coisa no sábado? O grande problema é que quando nós olhamos para a lei do Senhor, e eu convido os irmãos a ler comigo Deuteronômio, capítulo 33, capítulo 23, do verso 24 a 25, aonde o próprio Moisés, ao falar a respeito de algumas situações, ele nos fala que aquilo que aqueles homens estavam fazendo era completamente ilícito. Eles não estavam cometendo um pecado ao estar comendo ali naquela hora, na lavoura de outra pessoa. Deuteronômio 23, versículo 24 e 25. Amém? Deuteronômios 23, versículos 24 e 25. Amém? A palavra do Senhor nosso Deus diz: quando entrarem na vinha do seu próximo, podem comer as uvas à vontade, até ficarem fartos, porém não devem levar embora no cesto. Quando entrarem na plantação do seu próximo, pode arrancar as espigas com as mãos, porém não devem colher nada com a foice. Eu sei que esse texto aliviou o coração de pelo menos uma pessoa aqui, que vê uns pés de manga no meio da estrada e para roubar manga. Desde que ele não leve manga embora para casa, de acordo com a palavra de Deus, ele não está cometendo nenhum crime, nenhum pecado, né? É claro, meus irmãos, que se você entrar numa plantação de alguém aí e colher alguma coisa, você está correndo um sério risco de tomar, nem que seja um tirinho de sal. Então, não te recomendo fazer esse tipo de coisa. Mas nós estamos olhando aqui para a cultura judaica, aonde Moisés, estabelecendo a lei de Deus, fazendo uma leitura da lei de Deus, ele está dizendo: olha, se vocês entrarem na vinha do seu próximo, do seu vizinho, ou entrarem na lavoura do seu vizinho, na seara do seu vizinho, e vocês comerem para matar a fome de vocês, vocês não estão cometendo crime algum, não estão cometendo pecado algum, desde que vocês estejam entrando para saciar a fome de vocês. Vocês não estão entrando para usurpar, roubar, vocês não estão entrando para tirar proveito daquilo, mas é algo momentâneo. Você está de passagem e você passa, então, você aproveita aquela situação para matar a sua fome. Isso quer dizer também o seguinte, que se você plantou uma vinha ou uma lavoura e tiver alguém passando na estrada e tiver com fome, ela também pode entrar na sua lavoura e na sua vinha para matar a fome. Então, nós temos aqui um exercício de piedade, nós temos aqui um exercício de misericórdia, aonde Deus está estabelecendo por meio da lei, dizendo: olha, havendo a necessidade, havendo fome, desde que você não faça disso algo penoso para o teu próximo, desde que você não faça disso algo que venha prejudicar o teu próximo, não há nenhum problema nisso.
E nós estamos aqui vendo Jesus e seus discípulos exatamente fazendo isso. Eles estão em uma seara, em uma lavoura, à beira da estrada, colhendo, né, ali os grãos de trigo com a mão, debulhando com a própria mão e comendo aqueles grãos. Eles não estavam ceifando aqueles grãos, amontoando aqueles grãos, levando os sacos embora. Eles estavam simplesmente matando a fome, aquela necessidade momentânea. Então, em relação a estarem comendo, né, eles não estavam cometendo nenhum pecado, e nem em relação ao estar colhendo. O que aqueles homens estavam acusando Jesus e os seus discípulos era, na verdade, um acréscimo que eles haviam feito na lei. Segundo a tradição judaica, né, a tradição rabínica, os fariseus haviam estabelecido 39 novas leis sobre a guarda do sábado. E se nós observarmos Êxodo capítulo 35, abre lá comigo, Êxodo capítulo 35, verso 1 ao verso 3. Nós não veremos nenhuma dessas grandes exigências na lei. Olha comigo. Êxodo 35, do verso 1 ao verso 3. Amém? A palavra de Deus diz: Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: são essas as palavras que o Senhor ordenou que se cumpram. 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia lhes será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar morrerá. Não acendam fogo em nenhuma das suas moradas no dia de sábado. Eles estavam acendendo fogo? Eles estavam trabalhando? O que esses homens estavam fazendo? Eles estavam resolvendo uma situação momentânea, eles estavam se alimentando por causa daquela circunstância. Eles não estavam fazendo nada que a lei os proibisse de fazer. Quando nós olhamos para isso, nós muitas vezes pensamos, será que Jesus está desprezando o 4º mandamento? Será que Jesus está ignorando os fariseus? Porque numa leitura despercebida desse texto, numa leitura muitas vezes despreocupada desse texto, a gente até chega a achar que os fariseus têm razão. Porque, afinal de contas, era sábado e eles não podiam colher, eles não podiam trabalhar. Enquanto, na verdade, eles não estavam fazendo nenhuma colheita grande demais, eles estavam tirando algumas coisas para alimentar ali sua fome de maneira rápida e temporária, e estavam caminhando, né, pelo caminho e depararam com aquela lavoura. Então, o 4º mandamento que Deus havia estabelecido, guardar o sábado, havia se transformado, de certa forma, na mão daqueles doutores religiosos em um tipo de tortura, na mão daqueles fariseus, porque em vez de trazer alegria, descanso e confiança aos homens, o sábado estava se transformando em algo que demonstrava como era limitada a interpretação e a capacidade daqueles homens de cumprir a lei. Então eles olhavam para o sábado e diziam, olha, você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. E se eles cismassem com alguma coisa que eles não gostavam, ou que eles não queriam que alguém fizesse, eles falavam assim, já tem 39, botar 40 não faz diferença. A gente põe mais uma regra aqui. A gente vai mudando aqui conforme nós podemos estabelecer. Nós temos que nos lembrar que, na grande maioria, os doutores da lei eram homens de bens, homens de posse, homens que possuíam alguns tipos de recursos. E eles olhavam para o cumprimento do dia de sábado e estabeleceram uma série de regras que, para eles, que tinham certas condições financeiras, eram muito fáceis e muito simples de se cumprir. Mas, para a grande maioria do povo que estava limitado ali ao trabalho diário para a manutenção do seu sustento, eram situações que eram realmente difíceis e complicadas de se entender. E aqui Jesus está dizendo a eles, olha, vocês estão fazendo algo a qual vocês não entendem. A acusação dos fariseus é dizer para ele, olha, vocês estão em pecado, vocês estão cometendo um pecado mortal, vocês estão fazendo algo que Deus não se agrada e por causa disso
vocês serão condenados pelo Senhor. Essa é a acusação dos fariseus aqui. Os fariseus estão jogando para cima de Jesus, os discípulos de Jesus, um peso muito maior do que o peso da própria lei. Já no verso 3 e verso 4, Jesus então traz uma resposta adequada àqueles homens. Mas Jesus lhes disse: vocês não leram que Davi, quando ele e os seus companheiros tiveram fome, quando entrou na casa de Deus e comeram os pães da propiciação, os quais não era lícito eles comer, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Jesus ele faz algo fantástico aqui. Jesus expõe a falta de conhecimento da palavra de Deus para aqueles homens, porque aqueles homens usavam a falta de conhecimento da palavra de Deus ou uma manipulação da palavra de Deus para trazer opressão sobre o povo. Talvez, meus irmãos, vocês já tenham visto isso de uma maneira muito mais viva do que gostariam de ver. Quem é que nunca viu alguém aqui usar um texto ou um contexto sendo usado para justificar uma ação de alguém, né? É muito comum a gente ouvir a seguinte fala, né? Não se levante contra o ungido do Senhor, né? Muitos pastores usam essa expressão hoje em dia, né? Não se levante contra o ungido do Senhor. Ai, daquele que se levantar contra o ungido do Senhor. Meu irmão, o último ungido do Senhor é Cristo. Então, ai daquele que se levantar contra Cristo. Hoje, não há pessoas ungidas. Hoje, há pessoas que estão debaixo da unção de Cristo. Então, é por isso que quando nós vemos alguns absurdos acontecendo, onde nós vemos pessoas sendo ungidas, nós nos preocupamos porque elas nem sequer conseguem entender aquilo que está sendo realizado. Não conseguem perceber o que está acontecendo. Hoje as pessoas estão ungindo tudo, como se aquilo tivesse algum poder. Certa vez eu estava em Contagem, na igreja em que eu pastoreava, e um jovem comprou um carro. E ele veio para mim e falou assim: pastor, você podia ungir meu carro? Eu falei: de jeito nenhum. Ficando doido? Ele assim: que é isso, pastor? Tem que ungir o carro para ele estar abençoado, estar protegido. Eu falei: meu irmão, se a gente tiver que derramar óleo sobre alguma coisa, que seja sobre a tua cabeça. A gente derramar sobre o seu carro, ungir o teu carro, derramar óleo sobre o teu carro, o máximo que vai fazer é correr o risco de queimar a pintura do seu carro. O que vai tornar o seu carro protegido, o que vai tornar o seu carro abençoado, não é o óleo derramado sobre o seu carro, mas é você, como motorista do seu carro, andar nos preceitos do Senhor. Então é você que tem que estar debaixo da unção, não é o seu carro. E muitas vezes nós temos visto essa transferência da responsabilidade de uma vida de comunhão com Deus para bens materiais. Pastor, vai lá e unge a minha casa. Pastor, vai lá e unge meus bens. Vai lá e unge tal coisa. Faz isso, faz aquilo. Sendo que a grande responsabilidade não é de ungir bens materiais. Não vou ungir essa caneca para se tornar uma caneca santa. O santo é aquele que estabelece viver uma vida de santidade. Não é o objeto que torna as coisas santas. Nós não estamos em um ambiente santo porque essas paredes são consagradas ao Senhor. Nós estamos em um ambiente de santidade porque aqui há santos do Senhor reunidos para adorar e servir ao Senhor. Essa é a grande diferença. E aqueles homens estão olhando para Jesus e querendo transformar aquilo que foi feito para santificar em algo santo. Eles estão transformando o sábado, que foi algo para que o ser humano pudesse lembrar da obra de Deus, do cuidado de Deus, da bondade de Deus, e para que o homem pudesse santificar em algo santo. O sábado se tornou santo, o sábado se tornou maior do que o propósito dele. E aqui Jesus está dizendo para aqueles homens: olha, vocês estão trazendo problema porque vocês não conhecem verdadeiramente a palavra de Deus.
E infelizmente nós estamos vivendo uma era onde existem muitos e muitos homens que se dizem santos por aí, pastores, bispos, apóstolos, e por aí vai, arrogando-se da sua santidade, mas nem sequer leram a Bíblia. Não conhecem a palavra de Deus. Não tiraram tempo para ler as Escrituras Sagradas, para pegar de Gênesis e Apocalipse. Nem sequer se perguntaram ou se preocuparam em estudar a história da igreja, em estudar aquilo que a igreja nos representa. Como é que nós chegamos ao estado que nós estamos hoje? Meus irmãos, muito me abala ao perceber que hoje as igrejas são plantadas não por causa do amor ao evangelho, mas por causa do ego humano. O homem briga com o seu pastor ou o seu líder, e aí ele resolve montar uma igreja para si, ele vai lá e monta uma igreja, e leva um bocado de gente rebelde com ele, e daqui a pouco ele tem problema com uma outra pessoa, aquela outra pessoa sai e monta uma outra igreja, e vai proliferando um tanto de igreja, de gente rebelde, de gente que não ama o Senhor, que não teme ao Senhor, que não tem piedade no coração, mas se arrogam de quê? De uma vida de santidade. E é por isso que nós vemos essa busca por experiência religiosa, aonde nós desconhecemos a verdadeira essência da vida religiosa, que é conhecer a Deus. A palavra de Deus nos diz que a vida eterna é essa, conhecer a Deus. As pessoas não querem mais conhecer a Deus. Elas querem simplesmente mostrar para o mundo: eu sou mais santo. Porque, afinal de contas, eu sigo essas regras, eu sigo esses costumes, eu caminho dessa forma. Porque as mulheres da minha igreja são mais santas do que as mulheres da sua igreja. Porque as mulheres da minha igreja só usam saia. As mulheres da minha igreja não usam maquiagem. As mulheres da minha igreja não usam brinco. As mulheres da minha igreja, elas fazem isso, só fazem aquilo. Os homens da minha igreja são melhores que os homens da sua igreja. Porque eles usam terno, eles usam roupa social. E Bíblia, vocês lêem? É uma vida piedosa, uma vida misericordiosa na presença de Deus. Eles estão tendo isso. Eles estão buscando verdadeiramente a face do Senhor e crescendo verdadeiramente na presença do Senhor. Esse é o grande problema do legalismo. O legalismo exige para nós uma aparência de santidade. O legalismo exige de nós uma expectativa de que as pessoas olhem para nós e falem: este é um homem ou uma mulher santa. Mas não expressam verdadeiramente os desejos do coração. Jesus está mostrando a incoerência daqueles homens, dizendo: olha, vocês conhecem Davi, o grande rei? Lá em 1 Samuel, versículo 21, do verso 1 ao verso 6, ele tem uma história. Vai lá, é livro sagrado de vocês. Dá uma lida lá em Samuel, no capítulo 21, do verso 1 ao verso 6, você vê o que Davi fez. Observa lá o que Davi fez. Aí depois você volta lá em Levítico 24, versículo 9, e perceba que o pão que Davi comeu, o grande rei comeu, sem levar culpa, era um pão que era proibido que ele comesse. Meu irmão, se Davi teve o direito de ignorar uma lei cerimonial devidamente ordenada por causa da sua necessidade, qual seria o pecado de Jesus e seus discípulos em fazer algo que a própria lei permitia? Jesus não estava com seus discípulos comendo os pães da propiciação. Jesus não estava comendo algo consagrado a Deus. Jesus estava comendo grãos, cereais. E aqueles homens queriam usar mais rigor sobre Jesus e seus discípulos do que para com Davi. Ah, não, mas Davi pode, porque Davi é rei. Davi pode, porque Davi estava sofrendo perseguição. Davi é Davi. O grande problema é que aqueles homens não conhecem a realidade das coisas. E Jesus continua no versículo 5 ao versículo 7. Vocês não leram na lei que ao sábado os sacerdotes do templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhe digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes.
Jesus está dizendo àqueles homens: vocês têm condenado inocentes, vocês têm sido um peso na vida de pessoas de maneira desnecessárias. Jesus está ensinando àqueles homens o exercício da misericórdia. A misericórdia é mais importante que as ofertas de sacrifício. Jesus está aqui anunciando o seu reino, e o seu reino é superior às legislações cerimoniais mal interpretadas dos fariseus. Os fariseus não haviam entendido nem a lei básica e ainda insistia em acrescentar mais dificuldades a quem os ouvia. Haverá momentos em que rituais irão se conflitar com a prática da misericórdia. E quando esse momento chegar, o que nós devemos fazer? O que nós devemos escolher? Quando os rituais religiosos se tornarem mais importantes do que a prática da misericórdia, quando exigir de nós a prática da misericórdia em meio a uma cerimônia religiosa, o que nós vamos fazer? Nós vamos exercer misericórdia ou nós vamos ignorar o necessitado? Nós vamos ignorar o faminto, nós vamos ignorar o cansado, nós vamos ignorar o oprimido. Muitas vezes, por causa da religiosidade, nós nos colocamos a ignorar aqueles que a palavra de Deus nos orienta a não ignorar. Muitas vezes, por causa do culto, por causa da celebração, por causa de uma maneira de prestar culto a Deus, nós ignoramos aquilo que Deus nos manda fazer. Dizendo: não, estou fazendo isso em nome de Deus. Estou fazendo isso porque Deus se agrada de mim. E aí nós precisamos lembrar do que o profeta Oséias nos diz: misericórdia quero, não sacrifício. Jesus está citando aqui aqueles homens, os exemplos dos sacerdotes que trabalhavam aos sábados para o culto e para o povo. Aos sábados era o dia de trabalho dos sacerdotes. Imagine se os sacerdotes falassem assim: olha, eu sei que hoje é dia de culto de vocês, eu sei que hoje é o dia do ensino da palavra, mas é sábado, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte: vocês voltam aqui amanhã, porque amanhã a gente presta culto ao Senhor. Amanhã eu trabalho, amanhã eu ensino vocês, amanhã eu presto sacrifício a vocês, amanhã eu faço aquilo que a lei me manda fazer no sábado, mas é sábado, eu não posso fazer porque é sábado. Jesus está olhando aqui dizendo: olha, vocês não estão compreendendo como é que as coisas funcionam. Vocês não estão percebendo o quão ignorante vocês são. Os sacerdotes trabalham no sábado porque eles precisam exercer obra de piedade, de caridade no sábado. Porque esse é o dia que o povo tem para prestar culto ao Senhor. E é o dia que esse povo mais trabalha. É o dia que eles mais fazem sacrifício, é o dia que eles mais fazem atendimento, é o dia que eles mais cumprem as suas obrigações. O sábado é o dia de culto. Então como é que o sacerdote pode descansar? Como é que o escriba poderia descansar? Como é que até mesmo os doutores da lei poderiam descansar? Mas eles estavam preocupados com o quê? Preocupados com aqueles homens que estavam colhendo o trigo para matar a sua fome. Muitas e muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que estão preocupadas com coisas pequenas, coisas menores, coisas que não fazem importância nenhuma, dizendo que essas coisas impedirão outros de adentrarem o reino dos céus. Como se aquilo que é tão pequeno diante da misericórdia e da graça de Deus pudesse impedir alguém de alcançar a misericórdia e a graça do Senhor. Muitas vezes os discursos que nós ouvimos religiosos afastam as pessoas do conhecimento de Deus. Muitas vezes nós escutamos homens incapazes de entender a palavra de Deus, se colocando a ensinar a palavra de Deus e causando um mal terrível ao coração das pessoas, dilacerando o coração das pessoas, impedindo que os seus ouvintes cheguem ao pleno conhecimento de Deus, porque estão ensinando coisas demoníacas. Meus irmãos,
quantas e quantas vezes nós nos deparamos com homens que têm a aparência de santidade, mas parecem sepulcros caiados. Homens que deveriam estar sendo exemplo de santidade, que estão aí às escuras, cometendo pecados horríveis. E quando são pegos em seus pecados, não sabem reconhecer e pedir perdão. Não se voltam à igreja do Senhor, não se voltam a quem o questionou e pede perdão. Meu irmão, se tem uma coisa que eu peço a Deus, desde que Deus me chamou ao ministério, é que Deus não me permitisse ser arrogante na minha fé. Quantas e quantas vezes necessárias for pedir desculpa por uma palavra maldita, um gesto mal feito, uma situação que aconteça, eu vou fazê-lo. Eu vou fazer no particular, vou fazer em público, porque é isso que define o caráter de um cristão. Reconhecer as suas falhas e procurar melhorar, crescer, vencer as dificuldades. Mas infelizmente, meus irmãos, nós temos visto homens que se acham super, que se acham poderosos demais, que se acham entendidos demais, que eles não têm falha, eles não têm erro. Afinal de contas, eles são deuses, ou semideuses. Mas nós que somos seres humanos, precisamos aprender a reconhecer que nós precisamos louvar ao Senhor, não com os nossos sacrifícios somente, mas com a misericórdia que o Senhor tem se apresentado a nós. O Senhor foi misericordioso para conosco. O Senhor foi bondoso para conosco, então nós precisamos entender que é isso que nós precisamos fazer. Jesus está pedindo aos seus ouvintes que exerçam misericórdia ao local do sacrifício. Isso nos lembra que uma verdadeira adoração é a forma correta da adoração. Muitas vezes nós estamos preocupados com a maneira correta de fazer as coisas. E a maneira correta de fazer as coisas diante do Senhor é ter um coração sincero e quebrantado diante do Senhor. Há coisas que o Senhor rejeita? Com certeza. Mas se nós tivermos um coração verdadeiro, um coração realmente adorador diante do Senhor, nós vamos chegar à mesma compreensão a qual Jesus transmite à mulher samaritana. Aquela mulher vira para Jesus e fala: olha, os meus antepassados dizem que é no Monte Gerazim que nós temos que adorar, os seus antepassados dizem que é em Jerusalém, e afinal de contas, sendo você profeta de Deus, aonde que nós devemos adorar ao Senhor? Jesus diz: olha, nem em Gerazim, nem em Jerusalém. O Senhor busca verdadeiros adoradores que o adorem, em espírito e em verdade. A nossa adoração, ela não está limitada a um local. A nossa adoração não está limitada a uma situação. A nossa adoração tem que ser em espírito e em verdade. A nossa adoração precisa ser da maneira correta. O nosso coração tem que estar voltado realmente ao Senhor para compreender aquilo que o Senhor tem feito para nós e por nós. No verso 8, Jesus nos apresenta o verdadeiro Senhor do sábado. Porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Aqui Jesus está dizendo: olha, eu sou maior do que o próprio sábado. Vocês estão questionando o sábado para mim? Eu sou maior do que o próprio sábado. Nele é realmente possível encontrar descanso, como prometido nos versos 28 a 30 do capítulo 5. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo: olha, eu não vim para escravizar vocês, eu não vim para oprimir vocês, eu vim para libertar vocês do veneno mortífero do legalismo. Enquanto o legalismo asfixia e mata, Cristo nos oferece descanso e renovo. A palavra de Deus está nos dizendo isso, o próprio Cristo está nos dizendo isso.
O diálogo de Jesus com aqueles homens que estavam questionando a sua fé, está nos apontando para isso. Jesus está dizendo, olha, qual é o pecado que cometemos em cumprir o que a lei nos permite fazer? Se o pecado é comer, Davi comeu. Se o pecado é colher, a lei nos permite. Se o pecado é que vocês acham que a gente está trabalhando no sábado, os sacerdotes trabalham no sábado e não tem culpa nisso. Qual é a acusação que vocês têm contra mim? O que mais vocês querem dizer a meu respeito? O grande diferencial é que nós precisamos entender que o sábado foi instituído para ser uma bênção. O sábado foi manifesto ao ser humano para que ele fosse um momento de alegria e de bondade, para conservar o homem em saúde, para trazer a ele felicidade, para torná-lo mais santo. Mas o sábado acabou se tornando uma prisão, porque o legalismo transforma em maldição aquilo que o Senhor Deus abençoou. Então, cuidado, meu irmão, quando você encontra pessoas que querem botar regras na sua fé. Querem dizer para você que você precisa observar o que a Bíblia diz, mais o que ele diz. Porque senão você não vai alcançar o Senhor. Cuidado com aquele que diz, olha, você precisa de Cristo para ser salvo. Mas se você sair dessa igreja, você está debaixo de maldição. Porque eu vou tirar minha cobertura espiritual da sua vida. Que raio de cobertura espiritual é esse? Não faço ideia do que seja uma cobertura espiritual. Se alguém quiser me dar um triplex espiritual, eu até aceito. Mas uma cobertura espiritual, estranha de quê? Como é que é feito isso? O pastor, ele tem autoridade sobre aquele grupo de pessoas e ele impede que Satanás coloque a mão naquelas pessoas, como uma galinha protegendo debaixo das suas asas. Ele é o grande protetor. Se você acusar o ungido de Deus, você perde a proteção espiritual. Se você pecar, você perde a proteção espiritual. Se você deixar aquela igreja, você perde a proteção espiritual. Onde é que tem isso na Bíblia, meu irmão? Se você me mostrar um texto bíblico que fale disso, amanhã eu estipulo uma proteção espiritual para cada um de vocês. Mas eu não sou doido de fazer isso pela minha própria cabeça, porque a palavra de Deus não fala disso. E eu já li a Bíblia algumas vezes. E nunca vi isso. O grande problema é que nós, muitas vezes, estamos tão preguiçosos, nós estamos tão acostumados com a facilidade das informações chegarem a nós, que nós não queremos conhecer a verdade. Tinha um memezinho antigamente que falava, você está na internet, é verdade, né? Não é isso? Ah, está na internet, deve ser verdade. Será que está na internet é verdade? Meus irmãos, as pessoas estão tentando manipular a palavra de Deus. Imagina o que estão tentando fazer com outras informações por aí. Se as pessoas estão tentando trazer um novo significado ao que Deus diz, a palavra de Deus diz uma coisa, e as pessoas querem entender outra, imagina qual que é a situação que a gente está vivendo. Meus irmãos, nós estamos vivendo num período onde nós vamos enfrentar cada vez mais dificuldade, cada vez mais perseguição, cada vez mais problema, cada vez mais dificuldade. Não sei se os irmãos sabem, mas está acontecendo uma Olimpíada lá na França. Na abertura da Olimpíada da França, fizeram uma sátira da Última Ceia, daquele quadro da Última Ceia. Pegaram um tanto de LGBT lá e fizeram uma blasfêmia contra o nome do nosso Senhor. E aí, um atleta brasileiro, e isso é verdade porque o Comitê Olímpico da França, se você fizer essa pesquisa do COF, o Comitê Olímpico da França soltou uma nota pedindo desculpa aos cristãos por ter feito essa abertura, fazendo uma sátira com a Última Ceia. Pedindo desculpa, mas depois que foi feito, pedir desculpa é fácil. Aí, eles proibiram, esse mesmo comitê proibiu um atleta brasileiro de surf de
participar da competição de surf com as suas pranchas, se ele não fizesse a repintura das pranchas. Sabe por quê? Porque tinha uma imagem do Cristo Redentor pintado na prancha dele. Então fazer sátira com Cristo pode, mas um atleta tentar demonstrar a sua fé de alguma forma, não pode. Aí vem a Raíssa Leal, aquela do skate, e me dá um show hoje. O que ela faz? Ela ganha uma medalha e chega lá e... Jesus Cristo é a verdade e a vida. Ele é o único caminho e pronto, acabou. E quem vai tirar isso agora? Meu irmão, o grande problema é que a gente está vivendo em um tempo de incoerência. Nós estamos vivendo em um tempo onde nós precisamos ser tolerantes. Mas ninguém tolera a nossa fé. Nós precisamos aceitar as diferenças. Mas tudo o que está sendo embutido para nós é aceitar as diferenças, e nós que não somos diferentes, precisamos nos adequar às diferenças. Meu irmão, eu não estou falando aqui que a gente precisa fazer uma caça às bruxas aí não, sair perseguindo homossexuais, nunca, de maneira alguma. Mas, meus irmãos, com sinceridade, nós estamos aqui há muito mais tempo do que esse movimento LGBT. E esse movimento LGBT e vários outros movimentos têm exigido um respeito da igreja que eles nunca tiveram pela igreja. Não é de hoje que a gente vê ataques à nossa fé. Não é de hoje que nós percebemos questionamentos com relação ao que nós praticamos. É porque nós estamos numa cidadezinha pequena. E muitas vezes essas coisas demoram a chegar para nós aqui. Mas eu já tenho notícia de situações de igrejas um pouco maiores, cidades um pouco maiores, que jovens começaram a frequentar a igreja procurando oportunidade de serem de alguma forma escorraçados da igreja para poder processar o pastor e a igreja por homofobia. Teve uma cena que aconteceu numa igreja de um pastor conhecido meu, que um casalzinho, uma dupla, dentro da igreja, começaram a se beijar. E ele foi intervir naquilo ali e deu uma dura. O casal saiu dali e foi prestar queixa contra ele por homofobia. A sorte é que ainda existe um pouco de coerência, a sorte não, a bondade de Deus é que ainda existe um pouco de coerência em alguns dos nossos juízes, que falaram, não, vocês foram lá provocar, quem tem que ser processado é vocês. Mas é essa a realidade que a gente está vivendo. Depois que se ofender virou uma maneira do povo ganhar dinheiro, hoje todo mundo se ofende por tudo, e por todo e qualquer motivo. E nós estamos perdendo o quê? Nós estamos perdendo a beleza de verdadeiramente poder servir ao Senhor. Por quê? Porque eu tenho que ficar medindo as minhas palavras. Eu tenho que ficar preocupado como é que eu vou falar para não ofender uma outra pessoa. Mas essa mesma pessoa não está preocupada em não me ofender. Essa mesma pessoa não está preocupada em medir as suas palavras. Por quê? Porque eu tenho que respeitá-la. Mas ela não tem nenhum respeito por nós. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Que mundo é esse que a gente está aceitando viver? Nós, como igreja, precisamos reagir. Enquanto existe um grupo que tenta estipular um mundaréu de regra para você ser cristão, os verdadeiros cristãos estão inventando um mundaréu de regra para não ofender. Não ofender quem? O pecador? Eu não estou ofendendo ele, não, só estou falando que o que ele faz não agrada a Deus. Se ele está ofendido, resolve com Deus, não é comigo, não. A Bíblia está aqui. A Bíblia diz que é pecado. Eu leio a Bíblia e falo, a Bíblia diz que é pecado. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E agora eu tenho que me retratar porque naquilo que eu creio, naquilo que eu leio, naquilo que eu creio que seja a palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo, nós estamos vivendo um cúmulo do absurdo, aonde as pessoas estão tentando embutir em nós, e nós estamos aceitando isso de goela abaixo, coisas absurdas, como se fossem naturais.
Nós estamos sendo treinados pela mídia para aceitar essas coisas. Nós estamos sendo treinados pela televisão, pelos filmes, pelas séries, para aceitar essas situações como se fossem normais. Meu irmão, se nós não começarmos a verdadeiramente a entender tudo o que Deus tem a fazer sobre nós, nós vamos enfrentar muitos e muitos problemas. Por quê? Porque nós achamos que combater o problema é combater o legalismo, que é um problema também. Mas, de outro lado, está aparecendo os liberais, que estão trazendo tantos problemas quanto aqueles que estão tentando limitar a graça de Deus. Nós precisamos encontrar a centralidade de Cristo nas nossas vidas, nós precisamos encontrar a centralidade do amor de Deus sobre as nossas vidas. O sábado é para nós uma bênção, porque ele nos conserva em paz, em saúde, nos torna homens mais felizes e mais santos. O sábado não é para ser uma prisão, mas o legalismo acabou transformando nisso, assim como as demais leis de Deus. Mas quando nós nos rendemos ao governo de Cristo, nós nos tornamos servos daquele que é maior que o próprio templo. Olha o versículo 6. Pois eu lhe digo que aqui está quem é maior do que o templo. Jesus está dizendo, olha, eu sou maior do que o templo, eu sou maior do que a lei estabelecida por Moisés. E digo mais, eu sou maior do que Jonas, versículo 41 do capítulo 12. Olha lá, versículo 41. Ninivitas se levantaram no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No versículo 42, Jesus diz, eu sou maior do que Salomão. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria do rei Salomão. E aqui está aquele que é maior do que o rei Salomão. E Jesus nos diz que ele é maior do que o sábado, no versículo 8. Ele diz, eu sou o Senhor do sábado. Se ele é o Senhor do sábado, ele é maior do que o sábado. Quem Jesus é? Quem é Jesus para você? O Jesus que nos é apresentado é o rei, o sacerdote e o profeta perfeito. Ele é o próprio Deus. Em Cristo Jesus não há o que temer, porque Salomão, em sua sabedoria, é menor do que Cristo. Jonas, em toda a sua eloquência, é menor do que Cristo. O templo, a lei, tudo que foi estabelecido é menor do que Cristo. Por quê? Porque Ele é Senhor sobre todas essas coisas. E enquanto nós, como povo de Deus, não entendemos que Jesus é Senhor sobre as nossas vidas, nós vamos continuar servindo aos reis desse tempo, aos sacerdotes desse tempo e aos profetas desse tempo, sem verdadeiramente conhecer quem é o Cristo a quem verdadeiramente pode nos salvar. Se há alguma coisa que nós podemos confiar, é que Cristo, o Filho do Homem, é o Senhor de todas essas coisas. Então eu não posso limitar a minha vida aos reis desse tempo, aos sacerdotes e aos profetas desse tempo. Eu tenho que consagrar a minha vida ao Senhor e buscar no Senhor a resposta a todas as minhas necessidades. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos pela bondade e pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Nós nos alegramos porque no Senhor nós encontramos resposta, no Senhor nós encontramos alívio, no Senhor nós encontramos poder e autoridade para continuar a viver de maneira misericordiosa. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ensine, como teu povo, a viver como o Senhor se agrada de nós. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor trabalhe em nossas vidas, trabalhe em nossos corações, para que nós possamos confiar grandemente na bondade e na misericórdia daquele que nos amou. É por isso que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.